Nesse vídeo eu vou te mostrar por que o Bitcoin é seguro e por que ele não pode ser hackeado. Antes da gente continuar aqui pro vídeo, eu quero te pedir um favor. Vai aqui embaixo, clica no joinha, se inscreve no canal, porque sempre que sair um vídeo novo você vai ser notificado e você vai poder acompanhar ele de primeira mão. Mas bora lá pro vídeo. Você sabia que o que torna o Bitcoin tão seguro é a tecnologia por detrás dele? Como assim tecnologia por detrás dele? Estou falando da tecnologia blockchain. Blockchain significa cadeias de blocos. E é essa tecnologia que é responsável por permitir que o Bitcoin funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas vamos entender um pouquinho o que seria a tecnologia blockchain. O blockchain ele é um conjunto de tecnologias que já existiam e essas tecnologias foram todas juntadas e aí surgiu o blockchain. O blockchain ele é responsável por resolver o problema do gasto duplo. Mais para frente eu vou entrar no problema do gasto duplo e explicar um pouquinho como funciona o blockchain na prática. Mas primeiro vamos ver qual é a primeira função do blockchain. Tem um conceito que é muito utilizado que compara o blockchain com um livro contábil, um livro de registros. E esse livro de registros normalmente é utilizado por empresas, por pessoas, para armazenar qualquer tipo de transação que essa pessoa faz. Então, por exemplo, em uma mercearia, é responsável por você anotar as entradas e saídas. E o blockchain faz essa mesma função dentro do universo das criptomoedas. Só que ao invés de ir na mercearia, onde o livro ele fica com o responsável, com o dono do livro, o blockchain ele mantém esse registro de forma aberta, de forma pública. Então qualquer pessoa poderia entrar em um explorador de bloco, que é um site onde você pode monitorar as transações de blockchain, e poder ver qualquer transação que foi feita e que ainda vão ser feitas. Tá, vamos resumir tudo isso que eu acabei de falar para ficar mais claro. O blockchain ele é a tecnologia responsável por registrar todas as transações de Bitcoin, igual a um livro caixa, e é ele que permite com que o Bitcoin funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, depois que a gente entendeu que o blockchain ele funciona como um livro de registros de todas as transações, quero explicar para você como é que é o problema do gasto duplo e por que o blockchain resolve isso. Imagine que você quer mandar um arquivo de Excel para uma pessoa. Quando você copia e manda esse arquivo, você nunca está mandando o arquivo original, você sempre está mandando uma cópia para alguma pessoa. E o blockchain ele conseguiu resolver esse problema. Então quando você manda um Bitcoin para uma pessoa, essa pessoa ela não recebe uma cópia do seu Bitcoin, ela recebe o Bitcoin propriamente dito. Digitalmente, nunca ninguém tinha conseguido resolver esse problema do gasto duplo. Por isso que o blockchain foi tão revolucionário, porque ele permitiu com que você enviasse um arquivo, aqui no caso o Bitcoin, sem ter que mandar uma cópia, e sim um arquivo único. Era como se eu estivesse mandando um arquivo de Excel para alguma pessoa e aquele arquivo de Excel ele desaparecesse do meu computador quando eu mandasse. No Bitcoin é isso. Quando eu mando o Bitcoin para uma pessoa, ele some da minha carteira e aparece na carteira da pessoa. Então o blockchain ele consegue resolver esse problema. E como será que é feito o registro dentro do blockchain e dentro dessas máquinas? Imagine um caderno e cada caderno corresponde a um bloco. Então imagine que eu escreva nesse primeiro bloco algumas coisas, eu verifique ele e vá para o segundo bloco. O segundo bloco ele sempre vai ter um link mostrando que o primeiro bloco ele foi verificado e está certo. O segundo bloco vai ser verificado, vai criar um link para o terceiro e aí ele vai criando essa cadeia de blocos. Por isso que se chama cadeia de blocos, blockchain. Porque o primeiro bloco sempre vai fazendo o link ao segundo, o segundo ao terceiro e assim sucessivamente. Por que será então que a gente escuta tantas histórias de corretoras que foram hackeadas e pessoas que perderam dinheiro? Bom, a gente já tem uma boa definição. As corretoras que foram hackeadas, não o Bitcoin. Mas eu vou te explicar por que essas corretoras foram hackeadas. A corretora Mt. Gox, por exemplo, que teve 800 mil bitcoins hackeados da sua corretora. Como é que será que isso foi possível? Pelo simples fato de que os hackers conseguiram acesso às chaves privadas da corretora, onde ela armazenava todos os bitcoins dos clientes. Normalmente essas corretoras elas usam alguns sistemas de saque, e aí se esse sistema não tiver uma segurança muito boa, o hacker consegue invadir esse sistema e através desse sistema ele coloca o código da carteira dele, da conta dele de Bitcoin, e aí ele consegue fazer um saque em massa da corretora para essa conta. Tudo isso ele podia ser evitado se a corretora tivesse armazenado com segurança as chaves privadas das carteiras de Bitcoin. E fica tranquilo, se você não souber que é essa chave privada, eu tenho um vídeo que eu explico isso e ali você consegue ter uma
boa noção do que é e para que serve elas. Um outro exemplo que eu tenho é de um colega que ele perdeu 300 bitcoins porque ele armazenava todas as senhas de segurança dele, private keys, tudo no Google Drive. E só o que precisou foi o hacker ter acesso ao e-mail e a senha dele para acessar todos esses arquivos. Então você consegue ver que o hacker ele não consegue hackear o blockchain, ele não consegue hackear o Bitcoin. Ele sempre acessa meios com falhas de segurança para conseguir hackear as pessoas. Então no caso desse meu colega, ele hackeou o e-mail dele, através do Google Drive teve acesso às senhas de segurança dele. No caso da corretora, o hacker ele acessou um sistema que era frágil e através do sistema ele conseguiu pegar os bitcoins. Então isso é mais uma das provas que mostra que de fato o blockchain ele não é hackeável. O que é hackeável são as fragilidades que as pessoas permitem com que os hackers tenham acesso às informações deles. E eu quero te dar uma dica de ouro, uma coisa que eu faço e eu recomendo que você faça. Todas as suas private keys de Bitcoin, senhas, e-mail, anote num papel e guarde esse papel com segurança. Porque quando você faz isso, você vai deixar esses arquivos offline, você vai deixar essa anotação offline. Ninguém vai conseguir ter acesso a ela. Então isso já consegue te precaver de ataque de hacker, de roubo de informação, e é algo que você precisa se proteger seus dados sigilosos. E concluindo, eu espero que você tenha entendido que o Bitcoin ele não pode ser hackeado e sempre que houveram histórias de que corretoras foram hackeadas ou pessoas foram hackeadas, foi porque por algum motivo eles conseguiram dar ao hacker acesso a informações sigilosas e o hacker aproveitou dessas informações para roubar os Bitcoins dessas pessoas.